orar isso aqui. Eu vou falar e daí vocês repetem comigo, mas lembrem de orar isso durante a semana, tá bom? Vamos lá. Nosso grande refúgio. Somos gratos por nos chamar para a oração. Tu não estás longe. Estás sempre perto e nos ouves quando oramos. Permita que derramemos os nossos corações sem cessar a Ti. Que oremos sem enganos, trazendo o nosso verdadeiro ser diante de Teu trono de graça. Amém? Bom, né? Bom, né? Que a gente se ajude, igreja, a entrar num novo nível de confiança. Que a gente não só creia, mas que a gente confie junto. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que a gente mais quer nessa vida? Agradar o coração de Deus. Nada vale mais do que isso. Nada vale mais do que isso. Dito isso, eu quero também orar pelos dízimos e pelas ofertas. A gente não tem... Heleninha vai ficar com a gente hoje? Vai? Você está ficando crente, hein, filha? Você está lá dentro, você está aqui. Daqui a pouco você vai ensinar todo mundo. Ora, Deus te abençoe, viu, princesa? Estende as suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A gente te louva pelos recursos na tua casa. A gente te louva não só pelos recursos financeiros, mas também pelos recursos de coração, que acima de tudo são muito mais importantes para ti, Senhor. Que a gente entenda que nada é nosso, que a gente entenda que o dom, que o fruto do trabalho é teu dom, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos para que o nosso coração se desprenda do dinheiro, se desprenda da riqueza e se volte 100% a Ti, entendendo o dinheiro como só um veículo para cumprir os Teus planos nessa terra. E capacita-nos para que a gente possa ser mordomo fiel daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, em nome de Jesus. Deixa eu dar também só uns avisos. Semana que vem, sábado que vem, sala de homens, sala de mulheres. Sala de homens 10 e meia. Sala de mulheres 16 horas. Tá? Estamos fazendo aqui, eu não posso falar do que os homens estão fazendo, mas eu posso falar do que as mulheres estão fazendo. Está sendo gostoso, muito gostoso esse ano. Está sendo muito legal. A gente, amanhã, infelizmente, não vai ter a Manuzinha. Amanhã não, sábado que vem não vai ser a Manuzinha, né? Mas a gente vai ter as véias falando, né? Contentes, é o que Deus deu para vocês. A gente também, mês que vem, a nossa célula vai ser no dia 17, que a gente tinha acordado. O que mais que temos de avisos aqui, gente? É isso? Pagamento da primeira parcela. Eu paguei. Ó, Glória. Quem não pagou, sinta-se culpado. Sinta agora que tem um dedo apontando para você. Gente, coloca nas suas agendas, pessoal. Coloca nas agendas, eu coloco na minha. Coloca na de vocês também. Vai ser... Semana que vem não tem aula da Bíblia, porque a gente vai ter nosso café da manhã e nossa ceia. O que mais? Só isso? Só? Então tá bom. Então venha, pastor Maia. Não, depois eu falo. Não, eu estou animada. Está feliz de ver a pastora Adri hoje aqui. Os remédios ainda estão assim, circulando dentro do corpo, mas está bem aqui, graças a Deus, depois de uma cirurgia. Obrigado, linda. Prometo não derrubar hoje. É tão gostoso a gente se reunir como família aos domingos para buscar ao Senhor. Eu estava ali sentado e muitas vezes quando eu estou adorando, eu fico agradecendo a Deus pelos lugares que nesse momento, como a gente, estão adorando a Deus. Param para agradecer, para louvar, para adorar ao Senhor,
para rever os irmãos, para estar uns com os outros, e isso é muito importante na nossa vida. Você tem aí, quase todo mundo usa um celular hoje em dia, né? Você com certeza, em algum momento do seu dia, você se lembra de carregar a energia dele, a bateria dele. Por quê? Porque é necessário para você se manter conectado através do seu celular, verdade? E muitas vezes, se você não entende isso, entenda agora, não entendia, entenda agora, que o culto de domingo é exatamente o lugar onde você vem também para carregar as suas energias, o seu comprometimento, é para você entender um pouco da estratégia, como hoje nós vimos aqui, do Senhor para a nossa vida e para a vida do reino dele ao redor da terra. Então é isso que você faz domingo de manhã. Você não vem só ver os seus amigos, você não vem só se encontrar com as pessoas, você vem se encontrar com Deus e ouvir dele o que ele tem para você. Amém? Eu estava buscando ao Senhor essa semana e o Gabriel me perguntou, pastor, qual vai ser o título? Ele faz a arte, né, porque é todos os domingos, pastor Gabriel. E eu falei, cara, eu estou brigando com o título aqui, eu estou apanhando com o título, porque eu, sinceramente, hoje em dia eu tenho buscado primeiro escutar o que Deus quer falar para nós, muito mais do que ter um título e ter uma chamada, né? Mas depois que eu encontro aquilo que Ele quer falar comigo, e eu sei que Ele também descubro que Ele quer falar com a igreja, daí que eu vou para o título. Né? E a gente tem buscado isso na igreja, porque a gente quer ver o que a palavra nos diz, o que a palavra nos incentiva, como a palavra nos faz crescer. Título a gente vê depois, né? Mas é sempre bom, e eu gosto de correr atrás disso para fazer a melhor chamada também, e hoje é o poder de uma boa escolha. Nós fazemos muitas escolhas todos os dias você faz escolha. Você escolhe escovar o dente ou não, minha esposa sempre fala assim, já escovou seu dente, né? Todos os dias você faz escova, faz escova, mulher faz escova todos os dias. Você, todos os dias, tem uma escolha importante a ser feita. Se você vai ficar em casa, se você vai sair de casa, se você vai fazer comida, se você vai trabalhar, se você vai redigir aquele contrato, se você vai atender uma pessoa, se você vai sair de carro, de moto, de ônibus, de metrô, você escolhe as coisas da sua vida. E muitas dessas escolhas exatamente são aquelas que nos trazem os resultados que a gente muitas vezes espera ter no final do dia, no final daquela semana, naquele mês, ou até mesmo naquele ano. Então, a escolha faz a diferença. Então, sempre você tem que ter clareza naquilo que você escolhe, naquilo que você decide, porque o nosso caminho, ele mostra que, pela palavra de Deus, nós estamos buscando uma decisão certa. E aí eu te pergunto, como tomar melhor decisão? Como a gente pode descobrir essa arte, né, de escolher bem? É muito difícil. Nós estamos todos, muitas vezes, correndo atrás disso, tá? Então, mais uma vez, a escolha que você faz tem diferença. Aquilo que você se dedica vai ter diferença ao final do seu dia. Então, você sempre vai precisar decidir com maior clareza. Eu quero levar vocês, então, a um versículo, Atos 1:8. Abra comigo aí, você que traz sua Bíblia, você que tem aí no celular. Já estou vendo ali que o Gabriel e o Lute já abriram a Bíblia, estão lá olhando no celular firmemente. Todos vocês que trouxeram a sua Bíblia aí, peguem e abram também, eles foram os primeiros a abrir ali. Atos 1:8, se você não sabe decorar esse versículo, está aqui. Mas vocês receberão poder, outras versões disso, mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, daí fala aqui, tanto em Jerusalém, a cidade onde eles viviam, como em toda a Judéia, a região onde eles habitavam, e Samaria, o condado maior, e até os confins da terra, onde você pisar nessa terra. Então, o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, é para que você atue nessas regiões. E essa palavra veio em momento de muita decisão aos discípulos, tá? Muita indecisão também, porque
Os discípulos estavam aguardando até aquele momento a promessa que eles já haviam recebido de Jesus. Vocês se lembram? Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, você lê ali a sinopse do Evangelho de Jesus na terra. Então, Jesus, antes de sair, ele falou: fica lá, me espera lá. Me espera, porque daqui a alguns dias vocês vão receber algo que vai lhes ajudar para o resto da vida. E eles estavam nesse caminho de indecisão. Eles já estavam sofrendo perseguições, então os discípulos quase desistiram no caminho deles. Tá? Eles estavam sofrendo essas perseguições, as coisas não estavam dando muito certo para eles com respeito a serem discípulos daquele Jesus que havia ressuscitado. Então, a notícia estava se espalhando, não é tão rápida como hoje, né? O nosso WhatsApp, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, muita coisa estava acontecendo ao redor dos discípulos. Eles não entendiam que, porque as coisas estavam caminhando contra eles, ou parecia que as coisas estavam indo contra a vida deles. Mas, eu vou falar muitos mas hoje, os discípulos receberam uma promessa de poder. Quando eles se reuniram ali na sala de oração, nós fomos nesse lugar que dizem que foi ali a sala de oração, um lugar baixinho, de mais ou menos um andar e meio, e eles se agarraram àquela verdade, porque eles já haviam feito uma escolha. E quando eles se agarraram àquela verdade, as coisas começaram a mudar e se multiplicar. A partir dali, a igreja do Senhor teve um crescimento altíssimo. Então, Jesus havia ressuscitado, os discípulos ficaram meio apavorados inicialmente, mas eles não deixaram de se reunir, não mudaram a sua escolha apesar das dificuldades. O Espírito Santo veio, falou com eles, e a palavra do Senhor veio até eles. Eles decidiram, atenção, estou falando de escolhas, a melhor escolha. Eles decidiram se confrontar, então, com a realidade que estava à frente deles. Gente, toda crise, se nós não enfrentarmos as crises, aquela crise vai se tornar um ciclo na nossa vida. E daí você vive naquele ciclo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu nunca vou conseguir, já tentei, não tem jeito, e as nossas escolhas, então, vão nos levando a possíveis acontecimentos que muitas vezes somos nós que geramos no início, ou se não foi mesmo a gente não confrontou, e aí virou um ciclo, e a gente começa a caminhar naquele ciclo, seja um ciclo bom, tá? Um ciclo virtuoso, né? Ou um ciclo de tristeza e outras coisas que nos atrapalham. Então, como você quebra um ciclo? Você não quebra com força, você não quebra com martelo, eles se quebram por mudança de atitude e firmeza naquela escolha que você fez há alguns anos, alguns meses, não se sabe quando. Os ciclos que a gente quer quebrar, que a gente não gosta, existem muitos ciclos que você gosta, mas eu estou falando aqueles que nos atrapalham, eles só são quebrados e derrubados quando nós entramos num caminho onde nós escutamos o Espírito Santo, assim como os discípulos começaram a escutar. Ele começa a nos guiar, e nós começamos a caminhar ouvindo a sua voz, e daí, aquilo que a gente pensava, aquilo que a gente achava, aquilo que as pessoas diziam para nós, já não vai fazer tanta força, quanto aquela que nós resolvemos dar a mão ao Espírito Santo, para nos conduzir de uma forma melhor. Então, veja bem, o poder, mas recebereis o poder que o Espírito Santo derramou sobre eles. Qual foi? Para que foi? O poder foi o poder de Deus na vida deles. Para quê? Para que eles fossem testemunhas daquilo que eles estavam vivendo. Testemunhas daquilo que eles estavam vivendo. Eu vou falar mais uma vez.
o poder de Deus na vida deles veio sobrenaturalmente do Espírito Santo, através do Espírito Santo, na vida de cada um, para que eles se tornassem o quê? Testemunhas daquilo que eles estavam vivendo. E eu te pergunto, você já sabe a pergunta que eu vou fazer. Você é testemunha? As pessoas olham para você. Eu não estou falando de lábios, eu não estou falando das tuas palavras, eu não estou falando que você é testemunha, que o Espírito Santo desceu sobre você só porque você fala outras línguas. Não é só usar as capacidades naturais, espirituais, não é só isso. Mas é sermos testemunhas durante a nossa vida, onde nós colocamos os nossos pés, com quem a gente conversa, fala, ora, discute, interage. Então, é assim. Já vai fazer mais de 2 semanas que você escutou sobre a morte de Charles Kirk, né? Charlie Kirk, sei lá como as pessoas estão falando aqui. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, um americano, Tommy. Ele é um autor, ele é um consultor americano que mora no Brasil já há algum tempo. Ele vive viajando, sempre para cima e para baixo, e ele comentou, por experiência própria, ele é um americano e ele tem muito mais razão de falar isso comprovadamente, e ele falou da comoção que passa os Estados Unidos a partir da morte, do assassinato de Charlie Kirk. É impressionante, ele disse, ele estava assim, tomado, porque ele falou assim, eu nunca vi, ele disse, desde a época que a gente ouve falar, né, da morte do pastor Martin Luther King, desde aquela época dos anos 60, tá? Ele falou, eu nunca vi ou senti tamanha comoção em uma nação, a partir de milhares de milhões de pessoas, porque as pessoas foram tomadas por aquela ação de assassinato, e elas ficaram comovidas de tal forma que aquela verdade que ele pregava, as pessoas começaram a pregar. Aquilo que o diabo tenta fazer para te destruir, Deus pega aquilo e transforma em bênção, tá? Eu queria que você entendesse isso. Tudo que o diabo apontar para você, te derrubar, te dar uma rasteira e fazer você pensar, falar, agora foi, agora o negócio está ruim, agora já era. Deus pega aquela situação, a Ju leu e falou hoje, e nós concordamos que Deus era, é e será sempre, eternamente. Ele conhece você no passado, Ele conhece você no presente, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Deus pega a situação que o diabo às vezes pensa, acha que vai dar certo nos planos dele, e Deus transforma aquela ação em bênção, tá? Por que, eu pergunto, as pessoas não fizeram o que estão fazendo antes? O que elas estão fazendo hoje, por que elas não fizeram antes? Esperaram o assassinato dele? Não é isso, não é assim que a gente tem que ver. Ninguém esperava, ninguém queria, ninguém desejava que ele fosse assassinado aos 31 anos de idade, porque estava pregando a palavra do Senhor, argumentando sobre a Bíblia nas universidades. É isso que ele fazia, ele ia de universidade em universidade. Ele se sentava numa cadeira e desafiava quem fosse, não eram só os jovens, vinha professor, vinha mestre, vinha todo mundo. Ele sentava ali e ele argumentava com aquelas pessoas, da forma dele. Mas eu não estou falando aqui da forma do Charlie Kirk, eu estou falando da ação que ele tomou enquanto vivo, por fazer aquilo que Deus havia chamado ele a fazer. E aí entra nós, cada um de nós, porque muitas vezes eu espero, e agora eu estou falando de mim, eu não sei como você é, eu espero algumas coisas, dou aquela empurradinha, né? Nós todos damos uma empurradinha, uns mais, outros menos, para fazer e tomar uma ação, e você só vai tomar aquela ação depois que alguma coisa acontece.
milhares e milhares de pessoas tomaram uma decisão a partir daquele momento de se levantar e caminhar com firmeza em suas escolhas de fé. Até então, milhões de cristãos, estou falando dos Estados Unidos, mas também teve onda aqui no Brasil, eles eram agentes secretos do governo celestial. A partir daquele momento, se levantaram e falaram: não, Deus mudou minha vida, eu não aceito isso. E eu estou falando de todas as classes, de todas as situações da sociedade. Pessoas que não conheciam a Cristo, vieram a conhecê-lo. Pessoas que não aceitavam a mensagem dele, vieram a aceitar. E muita coisa aconteceu por causa da morte de um homem, que Deus permitiu que acontecesse. Foi a vontade permissiva de Deus, para que as pessoas tomassem jeito, e a partir dali, gente, ele foi para melhor, não esqueçam isso. Ele foi assassinado enquanto ele estava pregando a palavra de Deus. Não tem jeito melhor de você se encontrar com o Pai, tá? Não tem jeito melhor. Foi assim que Jesus fez. Não foi exatamente isso que aconteceu também com os discípulos de Jesus? Eles acordaram quando viram que seu mestre não estava mais fisicamente entre eles. Primeiro deu aquela apavorada, aquela situação, mas descobriram a partir daquele momento que teriam a cobertura, daí nós lemos aqui, do Espírito Santo para agirem de forma correta. E eles fizeram a escolha certa no caminho que Deus lhes havia dado. Quem já não escutou sobre Martin Luther King? Não, Martin Luther. Anos 1500, mais ou menos há 500 anos atrás. Martin Luther, ele era um monge teólogo alemão, e ele, lendo a palavra, ele descobriu algumas coisas que ele teve que tomar à frente e assumir um risco de ser rejeitado, de entrar numa briga, de ser confrontado, mas em nome de Jesus, ele fez aquilo que havia sido proposto. Então, Martin Luther, né, esse Martinho Lutero, como nós chamamos em português, ele era esse monge alemão, nascido em 1483, ficou até 1500 e pouco. Ele disse e eu estou falando dele para te chamar aqui algumas frases, 5 frases que ele falou. Olha só, preste atenção, foi Martin Luther que falou isso aqui. Eu nasci para combater diabos e facções. Segunda frase que ele falou: é meu negócio remover obstruções, derrubar espinhos, encher pântanos e abrir e fazer caminhos retos. Mas, olha essa última frase que ele falou aqui: se eu vier a fracassar, que eu prefira falar a verdade com muita severidade, do que agir com hipocrisia e esconder a verdade. Essas foram as palavras de um homem que transformou, que reformou a igreja do Senhor. Que a partir dali, muita coisa mudou. Nós somos hoje resposta disso como igreja. Antes disso, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 15 a 21, e eu vou ler com você aqui alguns desses versículos. Quando a gente fala de crescimento, a gente fala de igreja forte, igreja que faz as escolhas corretas, e quando eu falo igreja, eu estou falando você e eu, tá? Paulo aqui, ele estava sendo honesto com as pessoas, tá? E também sendo honesto com o próprio chamado. Ele estava demonstrando a paz que ele tinha em viver fazendo aquilo que Deus havia chamado para ele fazer. Que é onde eu quero que você se acomode hoje dentro dessa palavra, tá bom? Sempre eu venho aqui para desafiar você, porque eu também sou desafiado nessas mesmas condições, por Cristo, para que a gente viva de uma forma, como filhos obedientes, né, na palavra dele. Veja aqui o que Paulo falou nessa palavra, a partir aqui do versículo 15, 1 Coríntios,
capítulo 1, versículo 15. Conseguiu aí, Edísio? Obrigado. Para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Olha Paulo, olhando bem para ele, falou assim, o autor aqui não sou eu estou fazendo apenas o meu trabalho, aquilo que Deus me chamou para fazer. É muito legal isso, tá? Vamos lá. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para ide por todo o mundo e sedes, o quê? Testemunhas. Ele estava cumprindo aquilo que aconteceu lá em Atos 1:8, que eles receberam aquela mensagem. Então, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Preste atenção nessas frases aqui. Tem muita gente hoje anulando a cruz de Cristo, porque quer fazer do seu jeito, da sua forma. Quando o nosso principal objetivo aqui, cada um de nós tem que ter esse objetivo firmado no nosso coração, que é, antes de mais nada, pregar o evangelho. Com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com o nosso trajar, seja como for. Que Deus vai te dar a forma de pregar a alguém naquele ambiente onde você investe seu tempo. Não é gasta seu tempo, onde você investe o seu tempo, tá? Então vamos lá. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Tem muita gente que quando escuta eu falando isso aqui, está me chamando de louco. E tudo bem, eu já sabia disso. Deus já nos antecipou isso. Mas para nós que somos salvos, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Veja aqui. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por mais sábio que você seja, por mais contundente que você se coloque quando você se expressa, por melhor colocação das minhas palavras às outras pessoas, ou diante daquilo que eu sei pensar, sei fazer e como eu sei raciocinar, destruirei, Deus está dizendo assim, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Vamos lá, dos inteligentes. Daí ele pergunta, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? E 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Isso é muito importante. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Da loucura da pregação. O que significa para nós? Por exemplo, a cruz como sabedoria divina. Enquanto a sabedoria grega, a sabedoria dos grandes sábios, né, eles buscavam conhecimento, e os judeus daquela época eram mais místicos, como são até hoje, né, a cruz foi escândalo para eles, loucura para outros. Mas há poder de Deus na cruz, e você precisa estar muito ciente, muito tranquilo disso, porque para nós, para mim e para você, a cruz é o poder de Deus. Não é uma cruz que você vai carregar nos seus ombros, não é uma cruz que eu tenho que colocar no meu pescoço e pendurá-la. O sacrifício já foi feito. Mas é a cruz que transformou você, que te deu vida, que te salvou. Essa é a cruz que você tem que carregar. A cruz do entendimento de quem Deus é para você, que vem substituir a sabedoria humana, a inteligência do homem, a esperteza do indivíduo,
pela tranquilidade de viver através e segundo o Espírito Santo que te conduz. Então, antes de se afogar nas lágrimas, antes de você se afogar na indiferença ou na falta de respostas, pergunta para o Espírito Santo, conversa com ele. Esse é o Espírito Santo que tem ciúmes de você. Alô? Ciúmes de mim e de você. Eu não discuto que existem pessoas aqui muitíssimas inteligentes. Muitíssimo inteligentes. Eu não sei nem como falar isso. As pessoas inteligentíssimas estão nesse momento discutindo essa frase. Eu não sei, sério. Eu não discuto isso. E eu acho ótimo que isso assim aconteça. Porque quanto mais inteligentes e sábios nós tivermos dentro das igrejas, entendendo, entretanto, que é o Espírito Santo que as dirige, melhor. Porque antigamente parecia que a igreja só era para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem ler, que não têm sabedoria. Não é nada disso. A igreja mudou, gente. A igreja mudou. Deus hoje constitui a sua casa. Sempre fez isso, tá? Mas o entendimento ficou mais claro hoje em dia. De pessoas sábias, pessoas inteligentes. Basta ver os Nobels que já foram aí entregues nas mãos de pessoas que reconheciam quem era Deus nas suas vidas, antes de serem tão inteligentes e sábias. E aí, quando você faz uma escolha, e você busca a escolha correta, você está buscando algo que muitas pessoas, talvez a gente pode dizer, a maioria delas está buscando, que é viver em paz e alegria. Tem um autor, se eu não me engano, eu tenho até um livro dele aí, está lá em casa, com certeza, chamado Leonard Ravenhill. Ele é da época desse século passado que nós vivemos, todos aqui viveram, e ele Nossa, já estamos em 2025, né? Nem todos viveram no século passado. Mas Leonard Ravenhill foi um pregador e também autor evangélico, muito forte, e fala sobre o avivamento nos livros, né? As palavras dele ecoam até hoje. Ele faleceu em 1994, foi o ano que eu cheguei no Brasil, de volta. Mas ele falava assim, ele perguntava, você quer desfrutar paz e alegria? Foi uma pergunta que ele fez num dos seus livros. Você quer, quem não quer aqui desfrutar paz e alegria? Todos querem, né? Eu quero desfrutar paz e alegria. E aí ele colocou 6 pontos, que eu vou falar para você aqui, não vou explicar, só vou colocar. Primeiro, faça tudo o que Deus ordenar. Está aqui. Não é o que o pastor vai dizer para você fazer. Tudo que Deus ordenar. Você quer saber? Você tem que ler. Por mais que seja difícil o que está na Bíblia, é o que nós precisamos fazer, é o que Deus ordenou. 2, muitos fazem isso todo dia, no trabalho, nos relacionamentos, mas é testemunha? Atos 1:8. É testemunha? Ou melhor dizendo, é testemunha de quem? Que é um complemento muito mais difícil, às vezes, se nós não estamos sendo, né, colocando aqui português falado, se a gente não é testemunha onde a gente deveria ser. Então, você tem que se perguntar, de quem eu sou testemunha? 3, suporta tudo que Deus designar, por mais que seja difícil? 4, obtenha tudo o que Deus te promete, por mais que pareça inatingível. É fé, é compromisso, é crer que a palavra quer ver você bem. 5, morra diariamente, mesmo que custe a crucificação. É arrependimento. Nós lemos hoje aqui, é você chegar diante de Deus e falar assim, Pai, errei, Pai, pequei. E 6, ore sem cessar e dê graças por tudo. Esse foi o conselho de alguém que viveu até pouco tempo entre nós.
mas que escreveu com tamanha destreza livros que transformaram as vidas de muitas pessoas. Então, por que eu falo isso? Porque, caso contrário, você pode sofrer as consequências dessa sociedade. Pior, sem a presença do Espírito Santo em você. Porque as consequências as pessoas já estão sofrendo. Daí a minha pergunta é, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? É tudo que eu preciso, tá, gente? É tudo que você precisa para viver uma vida boa. Então eu pergunto, o quanto você realmente quer alegria? Lá em Joel, nós vamos ler Joel 1,15. Agora que você saiu, eu te peguei, né? Vai lá. Joel 1,15. Você tem aí? Olha lá. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e Ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Então, eu tenho que estar pronto primeiro. Eu não quero ser pego de surpresa, para nada. Mas eu digo, é só uma questão de escolha. Se eu não quero ser pego de surpresa, eu tenho que saber aquilo que eu vou escolher. E a escolha sempre melhor, a escolha correta. Então, dentro desse raciocínio que a gente está aqui, a sua alegria não está em ter bens, muito embora choramos quando perdemos, né? A gente chora, a gente quer o bem, compra alguma coisa, adquire algo, daí quando perde, chora, sofre, né? O que temos pode ser confortante num minuto, mas também pode ser conflitante no outro. Isso é alegria? Não diria que é. Então, casas, tesouros, pode ser muito bom, mas também pode ser tribulação. Porque vem com encargos financeiros, não é verdade? Então, mas tudo isso para dizer o seguinte, a alegria, preste atenção aqui, a alegria que eu estou falando, não é uma coisa, a alegria é uma pessoa, é Ele. A alegria que você busca, a alegria que eu busco, é Ele, é me agarrar nele, é me abraçar a Ele, é Jesus. Essa é a alegria. E Jesus conhecia a âncora, a Bíblia fala assim, que o qual pelo gozo lhe estava proposto, a âncora da alegria de Jesus, a alegria suprema de Jesus. Leia comigo aqui Colossenses 3, 16 e 17. Vamos lá. Olha aqui. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Conselho do apóstolo Paulo aqui. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Eu estou sendo instruído pelo Espírito Santo, você está sendo instruído pelo Espírito Santo. Então, essa instrução está acontecendo mutuamente. Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A gente leu sobre isso hoje, tá? Foi um dos fundamentos que nós fizemos hoje aqui. E lá no Salmo 100, vê mais um, acho que tem mais um versículo aqui, vê o 17. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Estou falando aqui, expressando para você a verdadeira identidade daquele que cuida de você. Nós não somos nada sem a presença do Senhor do céu. E vamos para o Salmo 100, nós vamos ler todo o Salmo 100, que é um salmo pequeno. Celebrem com júbilo ao Senhor, estou falando da alegria que você busca, da alegria que eu busco, e da forma que nós vamos escolher viver e viver bem. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos lá. Prestem culto, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dEle com cântico. É o que a gente fez hoje já. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças,
e bendigam o seu nome. Tem mais um. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Gente, a fidelidade do Senhor permanece por todas as gerações, inclusive a que você vive hoje. Deus não mudou. Desde a época dos discípulos, desde a época do Antigo Testamento, que a escola está aí em Números, está terminando Números, né? A escola da Bíblia está terminando o livro de Números. Desde aquela época, desde antes disso, desde o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Desde Gênesis 1, Deus é exatamente o mesmo. Eu e você mudamos. A gente tem que amadurecer. A gente tem que ficar mais esperto. A gente tem que ter um conhecimento maior. Nós sempre estamos em mudança constante, mas Deus é o mesmo. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Mas daí, quando a gente falou de Jesus, vai ter sempre um espertinho que vai dizer assim: você está falando de alegria, mas ele foi pendurado na cruz. Eu estou falando dos espertinhos que você encontra todo dia aí, tá? Jesus foi pendurado na cruz, você vai me dizer que ele teve alegria? Ele foi pendurado nu. Tiraram as vestes dele, ele ficou só com uma camada de roupa. Isso na época era nu. Ardeu no calor do sol. Isso é alegria? Xingado pela multidão enquanto caminhava com uma cruz, se arrastando até chegar lá no Calvário. Tem mais, o time dele fugiu na hora da aprovação. Isso é alegria? Não deixou bens, nenhum legado visível aos seus discípulos. Jesus não deixou um pedaço de terra para ninguém. Jesus não comprou um burrinho e falou: Pedro, fica com ele. Pior, foi pendurado entre dois malfeitores. Mas é claro que o resto da história você conhece. E graças a Deus por isso. Agora, para comigo aqui, qual foi a alegria que estava proposta? Qual era o gozo que dava suporte para o amor e para a dedicação e para as escolhas de Jesus na terra? Você quer uma chave, né? As pessoas estão buscando chave. Você quer um código? Eu vou te dar um código também. Eu vou abrir a porta da alegria para você hoje. Qual é uma das funções como pais diante dos nossos filhos aqui? Qual é a tua função como mãe? O que você vai dizer para o seu filho? Filho, obedece a mamãe. Obedece o papai, senão você não vai, senão você vai ver, hein? Não é isso que a gente faz, normalmente? Mas eu quero isso, papai. Mas você foi desobediente. Como que eu vou te dar? Como que agora você quer alguma coisa? O filho sai chorando, né? A filha sai chorando, a mamãe vem e fala: nossa, como você foi duro com o nosso filhinho. Gente, nós somos assim, cada um de nós. Se não é um, é o outro. Qual é a melhor escolha para a alegria, para a paz? Eu te respondo. Eu vou te responder. Eu falei que ia te dar a chave. Jesus jamais se desviou de fazer a vontade do Pai. Essa é a chave. Esse é o código. Essa é a porta que vai abrir paz e alegria para você. Jesus jamais se desviou de fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai foi testemunhar o que Ele fez, do jeito que Ele fez. E sabe que quando você testemunha, você fica conhecido, tá? Atenção aqui, quando você testemunha, você vai ficar conhecido.
Atos 19, vamos lá. Versículo 6. Vamos ler o 6 e o 7, depois o 8. Depois o 10, 11, 15. A gente vai ler aqui. Olha aqui o que diz. E quando Paulo lhes impôs as mãos, veja que Paulo estava obedecendo, nós já vimos isso aqui, ele estava pregando o evangelho, né? E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja o 7. Eram ao todo uns 12 homens. Daí o 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava de qualquer jeito, ousadamente, usava a autoridade que ele havia recebido de Deus, lá na sinagoga, tudo bem, dentro da igreja, que nem eu estou fazendo aqui com você, tá? Que nem muitas vezes você faz. Hoje, a Val chegou aqui e falou, vamos lá pessoal, ela abriu o culto com autoridade, mãozinha na cintura, do jeito que ela recebeu de Deus para fazer. Nós não chegamos lá dentro da sala e falamos, Val, agora você vai subir lá no púlpito, você vai abrir a Bíblia, você vai olhar para as pessoas. Nós não fizemos a técnica. A gente pediu para ela abrir o culto. Assim como Deus pede para você fazer algumas coisas. Discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Vamos lá. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, eu não estou dizendo que nenhum aqui é teimoso e descrente, eu só estou lendo a palavra, tá? Às vezes eu acho isso, eu posso estar totalmente errado. Falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Depois dessa vírgula, essa frase é muito importante, tá? Paulo fez uma escolha, a escolha correta, nós estamos falando aqui de escolhas. Paulo se afastou deles. Leia Salmo 1 e você vai entender o que eu estou falando aqui, tá? E, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Então, nessa escola, ele falou por 2 anos, vamos para frente. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Gente, a palavra de Deus está dizendo assim, de modo que todos os habitantes da província da Ásia, todos os habitantes daquela cidade, daquela província, ouviram falar, porque eles estavam fazendo o quê? Testemunhando, que era o quê? O Espírito Santo havia lhes dado o poder para fazer. Ou você faz isso, ou você é descrente, ou você, ou eu, somos hipócritas. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, tá? Vamos lá. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vamos lá. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Não era o lenço, tá? Eu posso jogar isso aqui em você. Mas se não vier com o poder de Deus na vida daquele que está falando, não vai acontecer nada. Não era o lenço, era a autoridade que Paulo carregava na sua missão. Então vamos lá. E os espíritos malignos se retiravam. Vamos lá. E alguns judeus, exorcistas, aqui que vai entrar naquilo que eu quero que você entenda, que você fica conhecido. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Falaram a verdade, mas não tinham a verdade, não viviam a verdade. Uma coisa é você falar a verdade, a outra é você viver a verdade. Está entendendo? Isso é muito sério para todos nós. Vamos lá. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Não era filho de alguém que não conhecia Deus não, tá? Era filho de um sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Conheço Jesus. O próprio demônio falando, eu conheço Jesus, eu fujo dele.
sei, pode deixar lá, obrigado, e sei quem é Paulo, conhecia a autoridade daquele que estava testemunhando no poder do Espírito Santo. Falei para você, você vai ficar conhecido, tanto no inferno, quanto no céu, que foi de onde veio o poder para a sua vida, e esse poder vem pelo Espírito Santo. Gente, a gente está um pouco cheio desses negócios que hoje em dia se apresentam por aí, tá? A gente vem para a igreja porque a gente quer alguma coisa, as pessoas vão porque elas esperam que Deus dê alguma coisa, é essa vida de ciclos desastrosos que as pessoas vivem hoje. Nós não precisamos disso. Mas eu quero só um presentinho do Senhor, porque Deus é tão gentil e tão gostosinho comigo, e Ele se encontra comigo, eu só quero uma cura. Olha, os filhos de Seva estavam oferecendo cura e até expulsar demônio. Mas só mais aquela casinha, Senhor, daí eu vou te servir. Gente, talvez, hoje, em Deus confiamos, como tem no dólar, né? Eu ia trazer um monte de dólar hoje, eu esqueci lá em casa, para te mostrar que em Deus, está escrito lá no dólar, né? Tira um pouco aí, Carla, mostra para a gente aquele. Em Deus nós confiamos, está lá no dólar, eu não sei se tem no real, tem alguma coisa assim também parecida. Pois é, não vou nem procurar, porque daí eu vou ficar bravo, que o termo que está lá no nosso dinheiro não vem diretamente da palavra. Talvez você diga, em Deus eu confio. Eu vejo pregadores fazendo isso na rádio, eu vejo pregadores fazendo isso na internet, eu vejo pregadores pregando nos púlpitos da igreja, nós muitas vezes fazemos isso, tá? Mas, será que confiam verdadeiramente nele? Porque se confiassem verdadeiramente no Senhor, eu não diria, olha, você tem que contribuir, porque senão nós vamos ter que fechar a igreja. Em quem eu estou confiando? Quando eu falo isso? No homem. Vai depender de você que essa igreja fique aberta. Está errado. Nós confiamos em Deus. Daí eu pergunto, o que você quer? A cura? As pessoas vêm na igreja esperando alguma coisa. Você abre os seus grupos e você estava lá, ore por mim. Orar, você tem que orar mesmo, está lá na palavra de Deus, acho que é Timóteo, não é Timóteo, Tiago, diz, está entre vós alguém doente, chame os presbíteros, os pastores, para que eles orem por essas pessoas e elas sejam curadas, vão ungi-las e elas serão curadas, tem que orar mesmo, tá? Mas tem pessoas que vivem de escada em escada, eu quero isso, eu quero aquilo, ora por mim, eu quero isso, eu quero aquilo, ora por mim. Mas eu acho que nós aqui, agora, encerrando essa palavra, nós precisamos primeiro pedir para que o Senhor cure a igreja, que o Senhor cure a nação, que o Senhor nos cure em nome de Jesus, para que então, a gente possa, fazendo a escolha correta, pregar a palavra de Deus com autoridade. Eu vou ler um último versículo com você, que está em 1 Coríntios 9,16. Essa semana eu ministrei, aqui o Diego, que é testemunha disso, Ferdi estava aqui também, Gabriel não veio, está fugindo da briga, o Leandro, Edísio está lá, vieram, Gabriel. Mas essa semana nós pregamos sobre eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E eu sei que você também aqui não se envergonha do Evangelho de Cristo. Como eu vou demonstrar que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo? Sendo testemunha dele. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir, e já veio sobre vós.
Esse poder já veio. Tem pessoas que ficam esperando, nossa, quando eu vou receber esse poder? Quando eu vou receber esse poder do Espírito Santo? Já veio. O dia que você levantou a sua mão, o dia que você se arrependeu diante de Deus, os dias que você acorda para vir para a igreja, para escutar a palavra de Deus, o Espírito Santo está com você, está em você, e Ele quer agir através de você. Olha o versículo aqui: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, essa obrigação. Daí ele fala assim: porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, um homem que podia dizer assim: já preguei tanto o Evangelho e agora eu vou deixar para vocês pregarem também. Ele era o pregador, mas ele estava dizendo: ai de mim se não pregar o Evangelho. E ele não está falando pregar o Evangelho para crente não, tá? Ele está falando de pregar o Evangelho com a vida dele, pregar o Evangelho onde ele colocar os seus pés, pregar o Evangelho quando ele abrir a boca ao redor de malfeitores. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu queria que você, é de dia ainda, né? Eu não vou falar assim, vai dormir com essa, mas eu quero que você passe o dia com essa: ai de mim se você não pregar, se eu não pregar o Evangelho. Guarde este versículo, 1 Coríntios 9:16. Ai de mim se eu não pregar este Evangelho. Por que ai de mim? Porque um dia eu me encontrarei com o Senhor. E um dia eu quero me apresentar a Ele como o obreiro que cumpriu a sua parte. Amém? Levante-se, por favor. Senhor Jesus, eu coloco cada pessoa aqui em Tuas mãos, a minha vida, a vida dos meus irmãos que fazem parte, neste momento, desse grupo que Te adora nessa manhã, desse grupo aqui, essa igreja que vem para escutar a voz do Espírito Santo, não a voz do Espírito Santo que bate e volta, mas a voz do Espírito Santo que está entre nós, está em nós, e quer que seja ouvida através de nós, escutada através de nós, transferida a partir da nossa vontade, do nosso querer, das nossas escolhas. Senhor, que a gente possa decidir com clareza, fazendo e tomando desde o nosso coração, a nossa vontade, a decisão que a gente precisa tomar para que o nosso dia, as nossas escolhas, os nossos caminhos, as nossas decisões se transformem numa arte para escolhermos da melhor forma aquilo que o Senhor já desenhou para nós. Eu me lembro de uma palavra que a gente lê na Bíblia, que diz que Jesus escolheu obedecer. Abre Hebreus 5:8 para mim, por favor. Desculpa, eu quero... Embora fosse filho, aprendeu, eu falei escolheu, né? Aprendeu a obediência. Jesus, que estava sempre com o coração aberto para escutar do Pai, ele aprendeu a obedecer. Ele escolheu abrir seu coração para obedecer. E eu quero convidar você hoje aqui, que nessa oração você se abra o teu espírito,
porque é aí que Deus vai falar com você, para que você possa aprender a escolher da melhor forma. É isso que nós pedimos, Pai. É isso que eu suplico a Ti, que os meus irmãos, assim que entenderem que o poder do Espírito Santo, que eles já receberam, venha influenciá-los e venha me influenciar e a cada um de nós, para que a gente seja a melhor testemunha diante das pessoas que a gente conversa, fala, convive, todos os dias da nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, e todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Se és fiel, Senhor, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, e todo fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus. Que o amor de Deus nos constranja a sermos essas testemunhas. Que o amor de Deus tome você, balance você. Se preciso, assim como fez com Jacó, lute com você, toda uma noite. Mas que ao amanhecer, você seja transformado. E se preciso for, que o seu nome seja mudado. Que as pessoas te conheçam diferente. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que demonstrou como fazer, que demonstrou como testemunhar da melhor forma e nos deu a melhor visão para tomarmos e fazermos a melhor escolha. E que esse Espírito Santo que habita em nós, que se importa com a gente, que tem ciúmes de nós, que nos constrange quando a gente erra, que nos faz tremer quando a gente sente a voz do Senhor em nós. Que esse Espírito Santo que é o Consolador, que nos abrace, para que a gente possa verdadeiramente seguir pelo caminho melhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,